Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a esta esta quarta-feira, mais uma quarta-feira aí de live, para a gente conversar sobre cães, entender melhor os cães e oferecer cada vez mais aquilo que a gente tem de melhor para oferecer para os nossos cães. E só tem um jeito da gente oferecer o melhor para o nosso cão, sabendo o que é melhor. E quando eu digo que é melhor, é aquilo que é melhor para você, que você acredita que faz bem para o seu cão. Sem dúvida nenhuma, você estará no caminho certo se você sempre procurar aquilo que faz bem para o seu cão. Isso, sem dúvida, vai melhorar demais a qualidade de vida e o relacionamento que você tem com o cãozinho, seja um, seja dois, seja adulto, seja filhotinho, não importa o lugar, o local, o tamanho do seu cão, desde que você esteja preparado, sabendo o que fazer e como fazer, quando fazer com o seu cãozinho. Vamos lá de novo, vamos começar com o aquecimento da live. Eu sempre gosto de fazer, ou contar uma história, ou contar uma situação, ou apresentar um fato. Eu gosto de fazer isso para que a gente possa começar a live já entendendo e adentrando o mundo canino a partir de agora. Eu vou contar uma história minha, eu vou contar uma história pessoal, que a minha mãe, eu não vou dizer que ela nunca gostou, porque ela até gosta de cães. Agora ela tem que gostar. Mas ela tem medo. Ela tem medo de cães. E não é independente do tamanho do cão. É um pouco difícil falar sobre o medo de cães da minha mãe, porque é uma coisa muito particular dela, né? Mas desde o que eu conheço, dentro daquilo que eu conheço, é uma questão da aproximação do cão. Se ele tá ali quietinho, sem olhar para ela, alguém com o cachorro por perto, tal, ela até se arrisca a se aproximar, às vezes até passar uma mão. Geralmente quando é um cachorrinho menorzinho, ela não se incomoda tanto assim, mas o cachorro não pode virar para ela, olhar para ela, tentar interagir, que eu sei que rola ali um medinho da parte dela. E quando eu falo medinho, não é menosprezando de forma alguma, super válido o medo que ela tem disso, mas é um medo pequeno, não é uma coisa completamente impossível dela lidar. Ela consegue conviver em casas que tem cães, desde que o cão não se aproxime, não queira interagir com ela. Isso causa um temor nela quando os cães se aproximam. Então a gente nunca teve cães em casa. Eu fui uma criança quando eu digo criança, até meus 11, 12, é criança, né? A gente ia muito nas casas dos primos, interagir com os cães dos primos. Inclusive já contei várias histórias aqui dos cães dos meus primos, o Scooby, o Spike, todos eles na casa dos meus primos, que eram quem tinha cães, e eu ia e interagia com esses cães. Mas eu também nunca tive vontade assim de falar, nossa, eu quero ter um cão. Talvez a forma como minha mãe também lidava com isso não gerou na gente uma vontade de ter cães em casa, justamente por respeitar o medo que minha mãe ainda tem de cães, e a gente nunca teve cães em casa. Então essa é uma situação que eu quis apresentar para vocês aí primeiro. E a outra que eu queria levantar, que eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar aqui hoje, que é a questão da pandemia, né? Que muitas pessoas muitas famílias, né, trouxeram os cães neste momento, né, diante dessa situação. E muitas pessoas que a gente conversa, que eu converso, e provavelmente vocês conversaram com alguém que trouxe um cãozinho para casa durante esse processo, esse período que a gente passou aí, que já se estende bastante, você vai ouvir coisas como, agora eu tô aqui em casa, né? Ou, não tô podendo sair, tô ficando mais aqui, às vezes não tem muito o que fazer em casa. Então, muitas dessas pessoas, elas trouxeram um cãozinho para casa porque elas precisavam atender alguma necessidade delas, essa necessidade que foi tirada de poder se relacionar com outras pessoas, de poder sair de casa. E muitas pessoas trouxeram cãezinhos para morar nesse momento, para poder suprir essa necessidade. E alguns também falando, agora eu posso trazer porque agora eu tenho tempo para poder ficar em casa e dar tudo que eu acredito que o cão precisa e precisa receber dentro de uma casa, porque antes eu não ficava em casa e agora eu estou em casa, vou trazer um cãozinho para que eu possa cuidar dele aqui agora que eu tenho tempo. Então são duas situações que eu quis apresentar aí com relação a ter um cão dentro de casa ou não ter um cão dentro de casa, porque a live de hoje o tema é: todos podem ter um cão? É uma pergunta mesmo, se todo mundo pode ter um cão em casa. Então, boa noite a todos, oficialmente ao nosso tema de hoje, que é esse. Eu vou deixar aqui embaixo a pergunta, que é uma pergunta que eu fiz lá no Instagram, para que vocês também possam responder por aqui.
Quem tiver aí na live e não respondeu lá nos stories, de repente nem viu, né? Ou não apareceu para você essa pergunta. Então a pergunta que eu fiz lá é essa: o que impediria uma família de ter um cão? Para que vocês deem a opinião de vocês, e aí vem aqui na interrogação, né? Deixa a sua resposta ali, que em breve eu puxo ela ali para a gente conversar sobre isso, ver a opinião de vocês, se vocês acham que existe alguma coisa que impede, ou se nada impede também, é um fato para que vocês possam se expressar aí. Então, boa noite, oficial. Aí o pessoal que já entrou já mandou boa noite. Não fui mal educado, só estava no meio do aquecimento aqui, deixei para dar o boa noite depois que eu finalizei esse comecinho. Vamos para as perguntas que eu coloquei no Instagram para a gente dar ritmo aqui na nossa live de hoje. A primeira pergunta foi: quem mora em casa pequena pode ter um cão? E é uma coisa de sim ou não. Era só para que a gente introduzisse esse tema aí de todos podem ter um cão. E aí eu incluí essas pessoas que moram em casas menores. Eu não vou falar pequenas, porque qualquer casa que a gente vive é uma casa para se viver. Então é muito relativo essa questão de pequeno ou grande. Só que quando a gente vai trazer um cão, isso é uma coisa que muitas pessoas também levam em consideração, é dizer que a casa é muito pequena para ter um cão. E eu sempre digo para as pessoas, como a pergunta é que quem mora em casa pequena pode ter um cão, a resposta é sim. Essa é a realidade. É lógico que pode ter um cão, não tenha dúvida nenhuma. E aqui eu não estou nem falando, nem levantei essa questão de falar de cão grande e cão pequeno. Estou falando simplesmente o fato de você trazer mais um membro, mais um ser ali para fazer parte, para integrar a sua família nessa casa, que é pequena. A gente naturalmente, com o tempo, com a evolução das cidades, as casas começaram a ser menores, os apartamentos principalmente, né? Existem muitos apartamentos aí que são bem pequenos. Porém, a gente vive dentro de um apartamento. Nós, seres humanos, chegamos num apartamento e vivemos ali, com o nosso conforto, que dentro do possível daquele ambiente, né, daquela metragem que existe ali, a gente se adapta e coloca o nosso conforto ali para que a gente possa viver. Muitas pessoas acabam realizando outras atividades, até mais atividades, fora de casa, justamente porque o espaço é um pouco restrito. Às vezes não dá para receber pessoas, não dá para você fazer uma atividade física ali, ter um cantinho para você levantar um peso, fazer um yoga, não sei qual tipo de exercício ou atividade que você pensa em fazer ou gosta de fazer em casa, mas às vezes dentro de uma casa pequena você fica com pouco espaço, você vai ficar incomodado ali, sem muita liberdade. Então nós mesmos acabamos optando por fazer essas atividades, essas outras coisas fora de casa. Então a gente vai conhecer, conversar com outras pessoas, visitar outras pessoas que de repente a casa é um pouco maior, e às vezes não, você recebe também na sua casa. Ali no seu cantinho, né, você coloca as suas amigas, os seus amigos ali para poder passar um tempo com você ali no seu cantinho. E também você pode fazer atividades ali, atividades físicas sem problema nenhum. E outras atividades tão importantes quanto, como ler um livro, assistir um filme, ver uma série, um documentário. Existem diversas formas da gente gastar energia, a gente aprender coisas dentro de um ambiente pequeno. Falando tudo isso, eu acho que fica muito óbvio que é muito possível você ter um cão dentro de casa, mesmo que ela seja pequena. Porque a casa, nessa situação, ela vai se transformar no refúgio. Ela vai ser o lugar onde seu cão se sente mais seguro. Essa é a ideia. Não que numa casa grande não possa, mas numa casa pequena é muito mais fácil. São menos cômodos, são menos espaços, o seu cão tem acesso muito rápido a tudo, ele conhece tudo com maior velocidade. Ele vai se acostumando e se habituando a todos esses ambientes, porque ele vai acabar convivendo e vivendo ali diariamente em todos os ambientes. Às vezes uma casa maior, você restringe o acesso do cão a um quintal ou uma área de serviço, ou não dá acesso aos quartos, aos banheiros. Numa casa pequena ele acaba tendo esse acesso a tudo isso, porque você mesmo se sente naquela condição de, caramba, a casa é pequena, não faz sentido eu restringir acesso a algumas partes, meu cão vai ter menos espaço ainda. Então o cão dentro de uma casa pequena, ele tende a garantir maior segurança para ele. Ele se sente mais seguro dentro de uma casa pequena. E aí a gente fala dessas outras questões que eu levantei como os humanos. Para socializar, para fazer uma atividade física, para aprender alguma coisa, um comportamento novo, aprender a conhecer brinquedos novos, objetos novos, tudo isso a gente pode fazer dentro de casa.
Porém, não tem problema nenhum se você achar que não tem esse espaço, da mesma forma que você fala, não, é pouco espaço, vai ficar difícil. Você pega e sai mais vezes com o seu cão. Leva ele em lugares onde ele consiga interagir legal com outros cães, com outras pessoas. Sem dúvida nenhuma, é uma possibilidade, é uma adaptação, da mesma forma que você vai se adaptar, você adapta também a rotina do seu cão para que você possa ter um cãozinho dentro de casa, mesmo sendo uma casa pequena. Então a resposta para essa pergunta é sim, não é um impeditivo. Sim, você vai ter que adaptar algumas coisas, sem dúvida nenhuma. Para quando a gente traz um membro novo para casa, quando aparece um membro novo em casa, a gente precisa adaptar algumas coisas, modificar algumas coisas, melhorar umas rotinas. Sem dúvida nenhuma é possível e é interessante você ter um cãozinho, mesmo que sua casa seja pequena. Se vocês acham que não, que eu viajei, inclusive a Elizabeth colocou aqui, ó, falta de espaço. Ela colocou que isso impediria uma família de ter um cão. E acho que tem tudo a ver com o que eu falei agora, com relação a casa ser pequena. Mas depois eu vou falar um pouco de falta de espaço. Tem até uma pergunta aqui que eu acho que eu falo sobre isso. E a gente aborda um pouco melhor para a gente entender essa questão de falta de espaço. Vamos lá. A próxima é: o que devemos... é a próxima mesmo. Levar em consideração para ter um cão. O que a gente prioriza, o que a gente avalia antes de ter um cão ou para decidir trazer um cão para morar com a gente? E seria as situações de ter tempo, você avaliar se tem tempo, ter espaço, você avaliar se você tem espaço, e ter paciência. Eu levantei essas 3 questões. Enquanto eu vou falando aqui, é legal que vocês também dêem opiniões de vocês, se vocês não deram lá no Stories ainda. Se você acha que o que precisa levar em consideração para ter um cão em casa? Ter tempo, ter paciência ou ter espaço? Então podem ir colocando aí, se eu não me perder no assunto, eu vou pegar as mensagens de vocês aqui para falar também e ver a opinião de vocês com relação a isso, o que vocês acham que tem que ser levado em consideração. Eu vou falar de cada um aqui um pouco, para também não ficar abordando muito esse tema e às vezes ficar meio repetitivo, que é ter tempo. Você avaliar se você tem tempo para ficar com o seu cão ou para ter um cão dentro de casa. A rotina de hoje, falando no que eu falei lá no começo com relação ao processo que a gente passa hoje na sociedade como um todo, no mundo como um todo, a maioria das pessoas tem um tempo. Elas ficam mais em casa. A gente falando disso, né, de ter tempo, elas acabam ficando mais em casa. Não tem aquele tempo que ela gastaria se deslocando de um local a outro, de trabalho na maioria das vezes, né? Elas acabam ficando em casa. Então esse tempo que ela gastava com isso é um tempo que ela tem disponível agora, que a pessoa tem para poder utilizar e disponibilizar para outras coisas. Só que a gente precisa sempre entender isso. Você trouxe um outro membro para viver com você, ele precisa de atenção. Eu acho que é uma palavra bem genérica, né? A gente falar dar atenção para o cão, mas a gente precisa ter um tempo para passar com esse cão. Sem dúvida nenhuma. Se dentro da sua rotina atual não existe esse tempo, é uma questão a se levar em consideração, sim. Se você vai trazer um cão, sendo que você sabe que hoje, dentro da sua rotina atual, você não consegue encontrar tempos para isso, talvez seja importante você ou arranjar esse tempo antes de trazer o cão, ou não ter um cão. Sem dúvida nenhuma, é uma opção. Você não ter e escolher, falar, melhor não, porque vai atrapalhar a minha rotina e a do cão. Eu vou trazer ele para um lugar novo, não vou ter tempo de ficar com ele, para ensinar coisas para ele, para acostumar ele aos ambientes, e também não vou conseguir modificar minha rotina para isso. Então vai ser ruim para você e para o cão, se você não conseguir encontrar um tempo para isso. Depois eu vou dar uma outra solução aqui para a questão do tempo, mas por enquanto acho que fica bem mais ampla essa consideração sobre você ter tempo. Ter espaço, que foi inclusive o que a Elizabeth colocou, agora ela já mudou, já colocou ter paciência. Então é bom que a gente pensa que tudo isso a gente tem que levar em consideração. Ter tempo, ter espaço, ter paciência. Só que falando em questão de espaço agora, é diferente de tamanho de casa. Lembra que eu até comentei agora que às vezes a gente restringe espaços para os cães? Então a gente precisa entender isso. Se quando você vai trazer um cão para casa, você está refletindo sobre isso e pensa, mas eu não quero que o cão fique subindo na cama. Olha como a gente já reduziu um espaço. Aí já estamos falando de espaço. A casa tem esse espaço. Só que você diminuiu esse espaço para o seu cão. Não quero que meu cão fique no banheiro. Que você de repente já viu os cães que pegam papel higiênico, mexem no lixo.
E aí você, na sua cabeça, antes de trazer o cão, você imagina, eu não vou querer que ele tenha acesso a isso. Essa é a sua visão sobre como cuidar de um cão em casa. Então você levou em consideração que ele vai ter pouco espaço. Porque você vai dar acesso para ele, de repente, uma sala, uma cozinha, uma área de serviço. Então você precisa entender qual é o espaço que você realmente, efetivamente, vai querer e poder oferecer para o seu cão. A gente entra nessa questão que eu falei agora há pouquinho aí de uma casa pequena. Então você acaba transformando um ambiente que é grande, que daria para o seu cão ficar tranquilamente, você acaba transformando ele em uma casa pequena para o seu cão. Por um lado é bom, porque você consegue ter mais controle das coisas que acontecem, porém, por outro lado, é ruim, que é a questão que eu levantei do cão se sentir seguro em casa. Imagina que ele vive em um lugar, só que existem cômodos, existem áreas que ele não faz ideia do que acontece, ou, se ele sabe o que acontece, ele não sabe como se comportar naquele ambiente, o que fazer, porque o acesso dele é tão restrito e às vezes não é planejado para ele ter acesso a esse lugar, que ele sempre vai ficar temeroso, sempre vai ficar com ansiedade para poder se aproximar ou entrar nesse ambiente, ou se ver ali sozinho dentro desse ambiente. Eu falei em uma das lives que a gente falava de estresse dos cães, né? Que é tudo aquilo que infringe ou causa no cão um medo de perder alguma coisa. E pode ser perder até a própria vida. Então, se dentro da sua casa você tem lugares onde o seu cão não se sente seguro, talvez não seja uma boa opção. Então, você pensar que não ter espaço seria mais uma questão de você ter uma casa pequena. Porque se você tem uma casa grande e mesmo assim você pensa em restringir o acesso do seu cão, você pode levar ele a não se sentir bem dentro de casa. Ele tem um ambiente que ele se sente seguro, que é o lugar onde ele tem acesso e sabe o que fazer, porém existem outros lugares dentro da casa que ele não se sente seguro. Então não faz muito sentido. Muitas pessoas fazem isso, é lógico que fazem, mas entendam que para o cão existe uma complicação aí no próprio ambiente onde ele vive, onde deveria ser o ambiente seguro dele. Então se você pensa que não tem espaço por essa questão, talvez seja legal também você repensar e dar acesso quando o seu cão vier, lógico, para que ele conheça todos esses ambientes. E aí depois vocês vão adaptando qual que ele fica mais, qual que ele gosta mais, mas para que ele também possa escolher isso. Senão você pode criar um problema aí de comportamento, inclusive de saúde mental, para o cão, só pelo simples fato de você não ter espaço e não oferecer esse espaço para o cão. Ter paciência. Esse eu deixei por último aqui, porque eu sempre ouço as pessoas falando que, precisa ter muita paciência com o cão. A gente precisa ter calma, né? Esperar o tempo do cão. Então isso é uma questão que você precisa entender agora. Se hoje você é uma pessoa que não tem muita paciência, você não pode ver uma pessoa repetindo a mesma coisa errada, a mesma vez, não, mais de uma vez, que você não tem paciência para poder explicar, para poder mostrar, para poder ensinar. Quando a gente entende que todos os comportamentos que o cão apresenta, a partir do momento que você pegou essa responsabilidade, ou seja, você trouxe ele para viver com você, todos os comportamentos que esse cão tem são reflexo daquilo que você ofereceu para ele. E quando eu digo ofereceu, é o tempo que você ofereceu para ele, os ensinamentos que você ofereceu. Tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Se você entende dessa forma, a paciência ela é uma coisa que você adquire. Porque você não vai descontar no cão aquilo que você mesmo não conseguiu oferecer. É uma questão meio relativa, né? Quando a gente fala de ter paciência, a paciência está mais relacionada em coisas que a gente não tem controle. Quando a gente não consegue controlar uma situação, a gente precisa ter paciência. A gente precisa falar, não, pera, calma, vamos esperar, vai dar tudo certo, as coisas vão seguir, e você se acalmar. Aí você teria paciência. Agora, quando você entende que é sua responsabilidade e você precisa modificar alguma coisa para que tudo dê certo, né, para que as coisas sigam o rumo, você tem paciência. É automático. E muitas vezes acontece isso da noite pro dia. A pessoa decide ter um cãozinho e quando o cãozinho chega na casa, a pessoa entende e fala, não, a partir de agora tudo que acontecer é minha responsabilidade e eu vou fazer o possível para que esse cão consiga entender as situações, consiga viver bem. Então você ter paciência talvez seja uma coisa que hoje você não tem, mas quando você trouxer um cão para casa, automaticamente essa chavinha vira. Igual acontece também, eu não sou pai, mas muitas pessoas que são pais e mães dizem que é uma coisa que vira automático. Você consegue ser pai e mãe do dia para a noite.
as suas prioridades mudam, a sua forma de enxergar as coisas mudam. Então talvez hoje você não tenha paciência, mas quando seu cão chega, pode ser que você tenha. Porém, se preparar para isso, já fazendo esse mindset, né, essa mudança de pensamento, de que a responsabilidade dos comportamentos do que o seu cão não consegue fazer é sua, sem dúvida nenhuma você vai se dar muito bem com esse cão, porque você vai possibilitar que ele consiga realizar essas atividades e entender como é o mundo onde ele está vivendo agora e que você inseriu ele. Beleza, deixa eu ver. Só a Elizabeth colocou ali paciência. Parece até que eu estava reclamando, né? Só a Elizabeth colocou ali paciência. É que ela colocou que a paciência é uma coisa que precisa ter. Porque a gente vai estar sempre presente ali no dia a dia do cão e muitas coisas precisarão ser apresentadas para ele. Então você precisa dedicar esse tempo para poder ensinar essas coisas para ele. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Ah, essa é bem legal. Não quero entrar muito no mérito, mas vamos que vamos. Que é, você acha que ter um cão é a mesma coisa que ter um bebê? Eu até acabei de falar agora, né, de quando você vira pai e mãe, acaba mudando uma chavinha e a forma como você enxerga as coisas. E aí eu falei se é a mesma coisa que ter um bebê. Vamos entender o processo de vida, a longevidade, né? O bebê nasce, aí ele tem toda uma parte de desenvolvimento ali, onde ele está aprendendo todas as coisas. Isso eu estou falando de ser humano, até onde eu entendo. Se eu estiver errado, depois me corrijam. Depois ele tem uma parte de amadurecimento, envelhecimento e o fim dessa jornada dele aí no planeta Terra que a gente vive. Se você entender pelo lado do cão, ele tem o filhote, onde ele vai começar a aprender as coisas, que ele não sabe nada, ele não conhece nada. E aí depois disso, ele vai ter a fase adulta dele, depois ele vai envelhecer e também vai finalizar o processo. Se você entender dessa forma, você vai falar, é a mesma coisa que ter um bebê em casa. Porém, existe uma pequena diferença. Não que valha para todas as pessoas, mas que é legal a gente sempre levantar essa questão e perceber se a gente não está dentro desse roda-moinho aí, que é essa vida com um cão. O ser humano chega a um certo ponto onde ele cria uma independência. E ele consegue fazer coisas por si só. Ou seja, os pais, os responsáveis dessa criança ou dessa pessoa, não precisam se preocupar tanto. Muitas vezes eles vão até morar em outros lugares, né? Acontece muito, faz uma família em outro lugar tal, e acaba se distanciando, ou seja, criando uma vida independente aqui. E a partir desse momento, a responsabilidade, apesar de ainda cair, né, meio nas costas dos pais, da mãe, de ficarem sempre preocupados, não é uma coisa mais que eles tenham o controle. Agora, quando a gente fala de um cão, é para a vida toda. Mesmo que ele seja independente, que ele saiba se virar em situações, mesmo que você coloque ele no meio de um parque, ele saiba o que fazer, como conviver e tudo, ele depende de você. Você sempre estará ali por ele. Então, em um certo ponto, é a mesma coisa que ter um bebê, porque você vai precisar passar por todo esse processo de ensinar coisas, dar essa independência, respeitar a individualidade, o tempo de aprendizado dele dessa forma. Só que a responsabilidade por tudo que acontece até o final da vida dele vai ficar com você. Com um bebê não, chega um ponto que esse bebê corta esse cordão umbilical e fala, vamos embora. Pelo menos eu imagino, são as coisas que acho que mais normalmente acontecem na sociedade que a gente vive, de em algum momento os filhos, as filhas saírem de perto assim da mãe, dos pais, para poder seguir a vida deles. Com um cãozinho, você fica a vida inteira com ele ali. Você está sempre ali para ele. Então você tem essa responsabilidade que eu falei agora há pouco, de suprir as necessidades dele, de ajudá-lo no dia a dia, durante todas essas fases, as dificuldades que ele tiver, as coisas que ele gostar, a gente que vai estar ali para suprir. Então, não é a mesma coisa que ter um bebê. Um bebê talvez seja até mais fácil, porque depois de um tempo, ele já tem uma independência ali, vai se virar, você manda ele para outro lugar, ele vai para a escola sozinho. Então, tudo isso é importante a gente entender. O cão vai precisar que você fique ali orientando, cuidando, supervisionando, atendendo às necessidades dele. Isso não quer dizer que ele não vai ser independente, tá? A nossa ideia é que ele seja independente, mas ele estará sempre ali para que você possa ajudá-lo a atender necessidades dele. Então é diferente sim, não é a mesma coisa que ter um bebê. Vamos lá para a pergunta que eu fiz na live e eu coloquei aqui também. O que impediria uma família de ter um cão? Deixa eu clicar aqui para ver,
para ver as respostas. Boa! Esse aqui acho que a gente já falou, que é não ter tempo para ele. E eu sempre falo, eu vou só dar uma pincelada aqui para não passar em branco para quem respondeu, se tiver aí ainda com a gente, que é a gente aproveitar os tempos que a gente tem, por menores que eles sejam, para oferecer atividades para o nosso cão. Quando eu digo atividades, não é para você sair, correr, brincar e jogar bolinha. É para que você atenda atividades cognitivas dele. Para que você ensine coisas para ele, faça ele conhecer coisas novas. Nesse pequeno tempo, a gente sempre é para apresentar coisas novas, desenvolver uma habilidade do nosso cão. Sempre é ótimo, um pouquinho por dia. Tem uma coisa que a gente que trabalha com adestramento, pelo menos das pessoas que eu sigo e que eu gosto e que eu acompanho, as pessoas com quem eu estudei sobre isso, que é, toda vez que a gente tem um contato com o cão precisa sair dessa relação aprendendo uma coisa nova. Sempre tem que ter uma evolução, nem que seja a mínima evolução que você imaginar. Toda relação que a gente tem com o cão, todo momento, e aí estou falando dessa parte profissional, mas que se encaixa completamente dentro da relação da família. Toda vez que você tem esse contato com o cão, é uma chance de você ensinar uma coisa nova. Um pouquinho, aumentar um pouco, ou melhorar a capacidade, a habilidade que o cão já tem. Se você sair de cada encontro fazendo isso, em pouquíssimo tempo, ou para sempre até, o seu cão estará sempre aprendendo coisas, sempre se desenvolvendo, se preparando cada vez melhor. Se você tem um relacionamento nesse tempo, que a gente falando de não ter tempo, nesse tempo curto que você tem, você não conseguir ou não fizer com que o seu cão aprenda uma coisa nova ou tenha uma experiência interessante com a mesma coisa que ele já está acostumado, você desperdiçou um tempo. Você perdeu uma oportunidade super valiosa de ajudar o seu cão a se desenvolver um pouquinho mais. E isso são micro coisas. Por isso que a gente precisa conhecer o nosso cão para olhar e falar, opa, olha, ele fez diferente isso aqui. Olha, ele ficou 1 segundo a mais fazendo tal coisa. Ele olhou para mim uma vez a mais. Esses micro detalhes, essas micro reações, elas são muito importantes para o desenvolvimento maior do cão. É isso que vai fazer a grande diferença. Então não tenha dúvida que você não ter tempo para o seu cão, você precisa aproveitar esses pequenos tempos. A pergunta era que isso impediria você de ter um cão, não ter tempo. Então agora eu vou aproveitar e vou falar, que eu falei que ia falar melhor sobre tempo, que é, você não tem tempo para ter um cão. Você não consegue arranjar dentro da sua rotina nem mais 5 minutos para que você possa oferecer uma alimentação de qualidade para o seu cão ali, interagindo com ele, propondo desafios em 5 minutos. Você não consegue. Então você imagina, não vou ter um cão porque eu não consigo fazer isso. É nessa hora que existem os profissionais, as pessoas profissionais, para fazer isso. É daí que vêm essas pessoas, para poder suprir essa necessidade. Então você pode sim ter um cão e oferecer uma qualidade de vida maravilhosa para ele, mesmo que você não consiga ter esse tempo para ele. Não é o mundo ideal, tá, pessoas? Não é o mundo ideal você trazer um cão para que ele interaja e tenha uma vida e experiências com outras pessoas em outros lugares. O ideal é que ele tenha com você. Só que isso não é uma questão para te impedir de ter um cão. De repente você quer, no final da noite ali, ter um tempinho com o cão. Porém, o resto do dia você não consegue. Aí, nesse momento, você tem que assumir essa responsabilidade de que seu cão precisa disso e oferecer através de outras pessoas. Contratar pessoas para fazer isso. Às vezes não precisa nem contratar, às vezes tem um amigo, uma pessoa próxima que pode ir ali, fazer uma atividade com o cão, passar um tempo com ele, oferecer uma alimentação de uma forma diferenciada, fazer um passeio. São um monte de coisa que a gente precisa fazer. Inclusive, na segunda-feira, conversei com um casal que faz passeios com cães, porque estamos aí para isso. Existem essas possibilidades. Então, não ter tempo hoje, no dia de hoje, com o tanto de serviços oferecidos que a gente tem para os cães, não seria uma coisa para te impedir. Porém, se você quer ter um cão para passar tempo com ele, talvez seja um impeditivo para você. Só que eu tenho certeza que se você quer ter um cão para passar um tempo com ele, você vai encontrar esse tempo. Nem que seja esses 5 minutos que você acorda mais cedo. Mais 5 minutos de um banho que você toma um pouco mais rápido. Olha quanto tempo a gente consegue arranjar no dia, mais 5 minutos que você volta correndo para casa, sei lá, estou inventando algumas outras situações, não sei como é a rotina, mas a gente consegue sim encontrar e transformar esse tempo em um tempo de qualidade para a gente desenvolver o nosso cão e passar um tempo com ele bom. Beleza. Deixa eu ver, tem mais resposta aqui? Não.
Deixa eu ver se tem. Eu sei que tem, mas deixa eu ver quantas tem, porque aí eu seguro. Eu vou segurar, que eu vou dar a minha opinião também, que eu gosto de dar a minha opinião. Uma coisa que poderia impedir alguém de ter um cão em casa é já ter uma criança. Você tem uma criança em casa, e aí pode ser até um bebê recém-nascido, ou uma criança um pouquinho mais velha, e aí você não quer ter um cão em casa para não ter um trabalho a mais. Pode ser uma situação, eu sugeri aqui uma situação que pode impedir uma família de querer ter um cão, é porque já tem uma criança. E aí houve essa mudança na rotina recente, e colocar um cão ali para poder modificar novamente essa rotina, inclusive a rotina da criança, pode de repente ser uma coisa que a pessoa considere e fala, não vou ter um cão agora, porque meu tempo já está todo esgotado, minha paciência já está no limite para poder dar toda essa atenção que a minha criança, né, precisa. E aí a gente levanta algumas questões. Quando a gente tem o conhecimento, olha que legal, quando você já se informou, quando você já buscou informações do que fazer com cães, o que precisa fazer, como se comunicar com cães, e aí você traz um cão para casa, tendo uma criança na casa, é uma ótima oportunidade para você desenvolver habilidades sociais na criança também. Sem dúvida nenhuma, questões de responsabilidade, de saber como se comunicar ou interagir com seres de outra espécie, respeitar limites, respeitar espaços, né? É muito legal a gente colocar uma criança desde que você saiba o que você precisa fazer. Não adianta você fazer o famoso freestyle, né? Fazer aquilo que você imagina que é, trazer um cão e falar, não, vou colocar o cão para brincar com a criança, que aí ficam os dois interagindo ali, eu fico com um tempo mais livre, fico mais tranquilo. Pode ser um problema maior para você. Esse cão e essa criança não se entenderem, virar uma bagunça na casa e você ter que intervir mais ainda com o cão e com a criança. Agora, se você consegue trazer e unir as duas situações, colocar a criança para fazer uma atividade, aprender uma coisa nova, uma habilidade nova, e o cão se relacionando saudavelmente com essa criança, é maravilhoso. Mas pode ser, eu levantei aqui como uma questão que pode ser um impeditivo, por uma família falar, não vou ter um cão agora, porque minha criança ainda está muito pequena, é bastante trabalho ou muita coisa para ela associar, que eu não tenho ainda como oferecer para esses dois seres que eu vou ter em casa. É uma questão, mas existe esse outro olhar também que a gente tem sempre que levantar quando a gente quer trazer um cãozinho para casa. O que a gente pode fazer de melhor? Qual é a melhor alternativa e se estamos prontos para oferecer isso? Beleza. Vamos continuar aqui, ó. Tem mais perguntas que eu fiz, lógico. Que é, quem não conhece um cão, quem não conhece cães, deve ter um? A pessoa não tem conhecimento sobre cães, ela deve ter um cão ou não? Se quiserem dar a opinião de vocês aí, é sempre legal a gente dar a opinião. E eu só coloquei que sim e que não. É claro que sim, eu acho que não. Quando você não conhece sobre cães, a primeira coisa que acontece é você não saber o que fazer. Sem dúvida nenhuma. Você traz um cão, você vai fazer o que eu acabei de falar, o famoso freestyle. Você vai jogar com aquilo que você conhece e acha que são as coisas que devem ser feitas com cães. E você vai se basear nisso nas experiências que você tem com humanos, na forma como você se relaciona com humanos. Então você vai falar muito com esse cão. De repente você vai dar broncas nesse cão, porque você não sabe outra forma de ensinar alguma coisa. E quando a gente não sabe, a gente apela para algumas outras situações mais radicais, né? De dar uma bronca no cão, de bater no cão, de jogar um spray na cara do cão, fazer um barulho. Então o que acontece é isso. Você pode ter um cão se você não conhece sobre cães? Você pode ter um cão. Só que aí você vai ter duas opções. Uma delas é fazer o freestyle e sem problema nenhum, você vai pegar e vai... Sem problema não. Vai ter um problema sério aí. Você vai fazendo o que você acha que precisa fazer, da forma como você acha que precisa fazer e acreditando que está tudo bem. Está seguindo a vida. Ah, é assim mesmo. Não, ouvi alguém falar algum dia que é assim mesmo, cão faz isso e tem que ser assim, tem que dominar o cão. A gente pode acabar caindo nessa situação. Ou você pode partir justamente para outro ponto que eu acho muito interessante. Quando você não conhece sobre cães, você nunca teve um cão. Ou você nunca interagiu de uma forma mais presente e mais diariamente com um cão, você tem a oportunidade, para mim é uma mina de ouro, você tem a oportunidade de começar do jeito certo, de fazer tudo a partir do primeiro ponto da forma correta. Então quando você não conhece sobre cães, é maravilhoso você ter um cão
para que você comece a entender sobre isso desde o primeiro ponto. Se você conseguir fazer isso antes de ter um cão, é melhor ainda. Você se preparar para isso, para saber quando o cão chegar em casa o que você faz, como que você apresenta as coisas para os cães, como que você oferece as necessidades básicas do cão, como que você vai trazer o cão para viver com você, qual é o ambiente que você precisa oferecer para ele, quais são as coisas que ele precisa dentro da casa, o que ele precisa fora da casa. Olha que legal você tá como uma folha em branco, né? Você tá ali, não sei nada de cães, vou lá, vou pesquisar, vou entender dentro daquilo que eu acredito que precisa ser feito, a forma como eu devo respeitar e atender as necessidades dos cães e cuidar de cães e lidar com cães. E aí você não vai ter vícios. Você vai chegar e vai saber tudo como fazer e fazer da melhor forma, sem cair nessa situação de, nossa, não sei o que fazer agora, e apelar para algumas situações aí que talvez não sejam tão saudáveis pro relacionamento seu com o seu cão. Então sim, quem não tem cães, é muito legal ter um. É uma ótima oportunidade para você aprender e saber como fazer e fazer do jeito certo. É muito legal isso. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas que já têm cães, ou vêm de uma linhagem que tem cães sempre, os bisavós tiveram cães, os avós tiveram cães, os pais tiveram cães, e agora a pessoa tem cão. A chance dessa pessoa mudar a forma como era feito as interações com os cães, a forma de cuidar, de interagir com os cães, é muito menor. Porque ela já tem uma bagagem aqui, acreditando que aquilo é o que precisa ser feito, o que deve ser feito e a única forma de se fazer. Então eu acho que até melhor quem não tem conhecimento de cães ter um cão, porque ela obrigatoriamente vai se ver na necessidade de aprender sobre isso, do que as pessoas que já têm um histórico de não, sempre tivemos cães, e aí caem nos mesmos erros. Acabam repetindo os mesmos erros com os cães de sempre. Não que isso seja um fato único, mas isso acontece com mais facilidade quando a pessoa já tem conhecimento sobre cães, acaba não indo atrás para poder modificar, melhorar e entender de uma forma diferente o relacionamento com os cães, que vem mudando a cada dia, a cada período. A gente muda as coisas que a gente precisa oferecer para os cães e como oferecer isso para os cães. Quem quiser responder aí a pergunta que eu coloquei aqui, que está fixada aqui, o que impediria uma família de ter um cão, pode vir aqui na interrogação e colocar a sua opinião. Vai ser muito legal ouvir a sua opinião também. Qual o período mais importante quando você traz um cão para casa? A primeira semana ou a vida toda? Qual que é o período mais importante? Eu coloquei aqui a vida toda porque eu acho que a gente acaba caindo nessa aqui. Não, a vida inteira a gente tem que ser um período muito importante para o cão, sem dúvida nenhuma. Só que eu quero que a gente entenda essa primeira semana. Quando eu digo primeira semana, para cada cão pode ser um pouco diferente. Às vezes são os 3 primeiros dias, às vezes são os 30 primeiros dias. Por quê? Quando o cão vem para casa, é uma realidade diferente para ele. É uma nova realidade para aquele cão. Ainda mais se ele é um cão já adulto, sem dúvida nenhuma, ele já teve outras experiências. Então ele precisa, primeiro de tudo, entender como funciona aquele novo ambiente. Se você pegar um cão que é um pouco mais sensível, ou falar sensível emocionalmente, né? Aquele cão que de repente já teve alguns traumas, ou simplesmente é a natureza daquele cão específico, ele vai demorar um pouco mais até que ele entenda que aquela é a nova realidade dele. Mesmo que você, todo dia, a cada minuto que você trouxe o cão, você apresente para ele a casa, você apresente as situações, coisas novas, faça toda essa socialização dele naquele ambiente. Pode ser que ele demore um pouco mais até entender que aquela é a rotina dele. E aí, a partir daí, ele vai começar a mostrar a segurança dele naquele lugar. Se ele estará seguro. Muitas vezes acontece do cão, você ir trazer um cãozinho para casa, e você chega lá no lugar, ele tem um certo comportamento, de acordo com o que você imagina, ou ele está um pouco mais agitado e você quer isso, ou ele está um pouco mais calminho na dele e você também quer isso. E aí ele chega em casa, passa ali aquela primeira semana, exatamente do mesmo jeito que ele estava naquele outro lugar, que era um lugar que provavelmente ele estava se sentindo inseguro, porque era uma feira de adoção ou um lugar onde colocavam os cães para que as pessoas fossem conhecer esses cães. É uma situação diferente, então ele estava não tão confortável e seguro.
E aí ele fica na sua casa ali uma semana, essa primeira semana, exatamente igual ele estava lá. E aí a partir daí, ele começa a se sentir mais seguro, o que é maravilhoso. Porém, se você não conduziu essa primeira semana, ele vai começar a ele fazer o freestyle. Ele vai começar a procurar como resolver as situações, porque ele vai estar se sentindo seguro e conhecendo aquele ambiente a ponto de se aventurar. Então ele vai pegar e vai atrás de uma coisa, vai pegar uma coisa aqui, vai fazer um xixi ali, vai fazer um cocô a colar. Então isso pode acontecer. Essa primeira semana ela é muito importante, por isso que eu separei ela aqui nesse momento. Porque quando você vai ter um cão, você precisa entender, falando de se todo mundo pode ter um cão, essa primeira semana é a semana onde você precisa apresentar o mundo para o seu cão. É nesse momento aqui, ó, nessa primeira semana. Depois a gente falou da vida toda, inclusive a Mariane colocou aqui, ó, a vida toda você sempre estará aprendendo e ensinando o cão. Sem dúvida nenhuma, é um processo infinito. Você sempre terá, o que eu disse, a cada interação é legal você ver uma evolução do seu cão, uma coisa nova que ele aprende. Porém, se essa primeira semana você não permitir que o seu cão entenda como funciona a casa, depois dessa primeira semana, ou no caso de alguns cães um pouquinho mais, até um pouquinho menos, ele vai começar a se aventurar para poder descobrir como funciona a casa, ou o lugar onde ele vive. E na maioria das vezes é nesse ponto onde começam a aparecer as coisas que você não quer que o seu cão faça, ou você não gostaria que o seu cão fizesse. Só que você não apresentou isso nessa primeira semana. Você não mostrou para ele que, olha, é dessa forma que funciona aqui. A partir do momento que ele se sentiu à vontade e você já apresentou para ele, ele vai entrar nessa rotina. Ele vai ficar mais solto, ele vai ficar mais confortável, mais seguro. Se você não apresentar isso nessa primeira semana, e quando eu digo apresentar, é apresentar os ambientes da casa, fazer atividades em outros ambientes da casa, não ficar restringindo acesso. Lembra que a casa tem que ser um ambiente seguro do seu cão. É você ensinar comportamentos para o seu cão do dia a dia. Coisas como, por exemplo, esperar para poder colocar uma comida, sentar para poder colocar uma coleira, esperar para que seja recepcionado por uma pessoa, até mesmo por você, quando você acorda de manhã, ele ficar tranquilo ali, sabendo que ele não precisa ficar tão agitado, que você vai lá interagir com ele, que isso é muito mais saudável mentalmente para ele. Você preparar o seu cão nessa primeira semana, quando ele se sentir seguro, que é esse processo, que ele entender que dali ele não vai sair, que ali é a rotina nova dele, ele já sabe como tudo funciona. E as chances dele apresentar um comportamento que você não gostaria são muito menores. Então essa primeira semana ela é muito, mas muito importante no relacionamento com o seu cão. Então você trazer um cão para casa, você precisa entender que essa primeira semana é a semana do tour pela casa. Você vai apresentar todas as relações, todas as interações que vão acontecer ali no dia a dia do seu cão. Mais uma minha pergunta aqui, ó. Em qual fase da vida é melhor trazer um cão para casa? Quando ele é um filhote ou quando ele é um adulto? Ela entra um pouco nisso que eu falei agora, dessa primeira semana do cão acostumar com o que acontece. Só que vamos pensar pelo lado de um filhote. Quando você traz o filhote, ele até tem ali uns 60 dias, ele já tem uma experiência de vida, na maioria das vezes com outros cães, que seria a ninhada de onde ele vem. Poucos contatos com humanos, na maioria das vezes. Mas o que acontece? Quando você traz ele para esse ambiente novo, ele é um livro em branco, uma folha em branco. Ele está aprendendo pela primeira vez a maioria daquelas situações. A maioria de um lugar para dormir diferente. Desde que ele nasceu, na maioria das vezes ele dorme sempre no mesmo lugar. Então ele está aprendendo sempre as coisas novas quando ele é um filhote. E você tem a oportunidade de acertar na primeira. Como a gente falou da primeira semana, né? Então quando você traz o cão no primeiro dia já é hora de você começar a escrever essa história, de apresentar as coisas para o seu cão, de mostrar para ele qual é a rotina, como funciona, para trazer essa segurança para ele. É o primeiro contato que ele vai ter com aquilo. Se você deixar, esperar e falar, não, deixa ele se acostumar com a casa no tempo dele, e sem acelerar, sem pressa, pode ser que ele entenda de outras formas. As primeiras relações com cada uma dessas situações da casa, a primeira vez que vai colocar uma coleira, é a chance de você acertar logo de primeira, que é o que eu disse com as pessoas que não têm conhecimento de cães. Quando ela traz um cão para casa, ela automaticamente se vê na obrigação de entender. E aí a chance dela acertar é muito grande. E com o filhote é a mesma coisa. A chance de você acertar com o filhote é muito maior porque é uma página em branco.
são as primeiras experiências desse cão. Um cão adulto provavelmente já passou por muitas situações, já conhece muita coisa, já tirou a própria solução de como acontecem as coisas. Ele mesmo criou os resultados. Então imagina que quando você traz ele para casa, você precisa reapresentar situações que ele já conhece para que ela se adapte e entre dentro dessa rotina da casa que vocês vão oferecer para ele. Então ele já tem uma experiência, uma bagagem aí, principalmente com interações com pessoas, provavelmente interações com outros cães, provavelmente acessórios de passeio ou acessórios de comida, o lugar onde come. Geralmente esses cães já têm e já conhecem esses acessórios. Então a chance de você reescrever essa história com o seu cão. A primeira semana é muito importante você fazer isso e mostrar para o cão que ali é uma outra situação, muito mais interessante, muito mais benéfica, muito mais positiva para o seu cão. É assim que a gente reescreve uma história. No final das contas, você vai ter que apresentar as coisas para o seu cão. Porém, com o filhote, você pode acertar de primeira. Na primeira, pum, já deu certo, ele já entendeu, opa, é assim que funciona. O cão que já tem uma experiência, talvez você tenha que repetir algumas vezes até que ele entenda e fala, opa, então agora é assim que funciona. É muito mais legal desse jeito do que o jeito que eu estava acostumado. Então, independente disso, mas o filhote você vai ter a chance maior de acertar, principalmente porque as situações se repetem mais vezes com o filhote. Ele acaba indo fazer xixi mais vezes, cocô mais vezes, ele acorda mais vezes, ele dorme mais vezes. Então você tem mais chances de ensinar as coisas para o seu cão quando ele é filhote. Mas quando ele é adulto, é super viável, super importante a gente também fazer isso. Vamos para a pergunta que não quer calar e vamos ver se tem resposta de vocês aqui, ó. O que impediria uma família de ter um cão? Eita, cliquei aqui. A primeira que eu pus foi não ter tempo, né, para ele. Aí essa daqui veio como vida social agitada. Eu sempre gosto de olhar as situações por vários ângulos. Então quando a gente fala vida social agitada, eu acho maravilhoso. Eu acho que isso não impediria, muito pelo contrário. Isso facilitaria. Você teria mais oportunidades para apresentar isso para o seu cão. E provavelmente quando é a pessoa falando isso, é porque a vida social com pessoas é agitada. Então o seu cão teria a possibilidade de conhecer mais pessoas, conhecer mais lugares. Olha que legal. De repente essa vida social agitada é uma coisa fora de casa. Mas ela também pode ser uma coisa dentro de casa. Você trazer pessoas em casa. Tem uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, que é quando você traz um cão para casa, independente de ser filhote ou adulto, você fazer o primeiro encontro dele com as pessoas. Então você convidar as pessoas, aquelas pessoas que você sabe que vão saber, que saberão se relacionar com o cão de uma forma mais saudável, apresentando para ele uma nova realidade. Então você convida essas pessoas para virem até a sua casa. A sua vida social vai continuar agitada, você vai ter esse contato com essas pessoas, o seu cão vai estar aprendendo uma coisa maravilhosa, que é como se relacionar e conhecer outras pessoas de uma forma tranquila, sem desespero, sem medo. E você ainda ganha a oportunidade de você levar o seu cão para esses lugares que você vai, para ele ter também essa vida social super agitada. Provavelmente você terá que começar a escolher alguns lugares onde pode levar cão. Isso é uma coisa que vai acontecer. Mas a vida social agitada, talvez você mude os lugares, mas você não necessariamente precisa mudar a sua vida social, manter ela agitada, você pode manter ela agitada, indo em lugares onde os cães são permitidos. Indo com pessoas que você sabe que vão saber se relacionar com o seu cão, que vão dar uma experiência muito boa para ele naquele lugar, que vão saber acolher ele e mostrar para ele como funciona essa vida social agitada. Então você ter uma vida social agitada, eu acho que você tem mais tempo ainda. E aqui não estamos falando de trabalho, né? Porque geralmente a gente fala de trabalho, embora tem muitas empresas e muitos lugares que aceitam que as pessoas levem os cães para passar o dia lá, o que é muito interessante também, mas aqui é uma vida social, então é uma coisa fora do trabalho. Não tem nada a ver com o trabalho. Então você vai conseguir levar o seu cão para fazer isso com você. Você vai manter essa sua vida social agitada. E de repente até criar um novo grupo de pessoas, as pessoas que têm cães. Então você começa a ir em lugares que tem cães, encontra novas pessoas, aumenta ainda mais a sua vida social, o seu número de pessoas, o seu grupo, o seu círculo de conhecidos, de amizades, o seu cão se dando super bem com essas pessoas que sabem se relacionar com os cães. Então
Então, vida social agitada eu acho que não é um impeditivo nenhum. Eu acho que é muito mais um combustível para você ter um cãozinho, é se você quer e gosta de fazer isso. Inclusive viagens. De repente você gosta de viajar, você ter um cãozinho e proporcionar isso para ele da melhor forma, é ótimo. Vocês vão colher o melhor dos dois mundos. Você fazendo o que você gosta e o seu cão sabendo fazer isso que você gosta também. E gostando de fazer. Sem dúvida nenhuma. Mais uma coisa que eu vou colocar. Deixa eu ver se ninguém mais respondeu. Às vezes vocês se empolgaram para responder. Não se empolgaram para responder, mas eu me empolguei para falar. Uma coisa que impediria uma família de ter um cão. Regulamentos internos de condomínios e contratos de locação. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que te impede de ter um cão. Se você quer ir morar num condomínio onde cães não são aceitos, não tem nem o que fazer. Você não vai ter um cão. Você não pode ter um cão. Se você vai alugar uma casa onde o locatário não quer que tenha pets, não tem o que fazer. Você não vai trazer um cão para casa. Então essa é uma questão que eu acho que vai impedir uma família de ter um cão, é se o lugar onde ela mora não permite isso. E agora vamos entender de uma outra forma. Sempre eu gosto de entender de uma outra forma também, olhar por um viés mais positivo, mais interessante, que a gente consiga evoluir. Essas regulamentações, essas decisões são sempre tomadas baseadas em experiências ruins. Então o regulamento interno de um condomínio, ele pode proibir a presença de cães, às vezes são de portes, não pode grande, pode pequeno, mas é porque faz barulho, ficam latindo os cães, incomodam os vizinhos, fazem sujeira, ou seja, são os comportamentos que a gente não soube apresentar para os nossos cães para que eles pudessem viver nesses lugares. Então as regras acabam existindo para evitar que isso aconteça, sendo que a gente tem a oportunidade de transformar isso, de mostrar uma nova realidade, de apresentar para esses condomínios, para esses lugares, que é super possível você ter um cão que vai em todas as áreas sociais, que sabe frequentar uma churrasqueira, uma quadra, uma academia, de repente o seu cão até faz uma academia com você. Agora, se você não proporcionar isso, se você não permitir e possibilitar que a sociedade mude com relação a isso, aí isso vai te impedir sem dúvida nenhuma. Se você não conseguir provar ou mostrar para aquela pessoa que nem todo cão vai agir dessa forma, que o seu cão sabe muito bem como ficar em casa, não vai estragar nada na casa, o locatário vai poder olhar para você e falar, não, então tudo bem, não tem problema nenhum você deixar esse cão aí, ele pode vir com você. Só que as experiências dessas pessoas já são negativas, então você precisa apresentar uma nova realidade para elas. É a oportunidade de transformar. Eu sempre digo isso, é maravilhoso a gente chegar nesse ponto de mostrar para as pessoas e falar, ó, agora é o ponto, agora é a hora que a gente muda. Olha como agora é diferente. Antes a gente deixava os cães latindo, os cães latiam pra caramba, a gente achava que era normal, a gente gostava e falava, eles estão gostando, estão se divertindo. Hoje a gente entende já que o latir mostra um desconforto do cão, uma dificuldade. Então a gente vai ajudar o nosso cão para que ele não precise passar por essas dificuldades e a partir desse momento ele vai ser aceito. É assim que a gente transforma em pequenos passos, né? Então isso é uma coisa que atualmente até te impediria de você ter um cão se você mora num lugar onde é proibido. Só que é a oportunidade de você mudar essa realidade e aumentar ainda mais a permanência dos cães dentro da nossa sociedade, que já é tão grande. Mas ainda existem alguns impedimentos por conta das pessoas que não apresentam a sociedade da forma correta para os cães. Foi meio uma bandeira, né, que eu levantei, achei meio... aqui, vamos mudar as regras. Mas é mais ou menos isso que a gente precisa, mudar a realidade da sociedade com relação aos nossos cães. Se a gente fizer isso, passar essa informação para frente, os cães cada vez mais vão saber como lidar e como enfrentar a sociedade. E a partir daí eles não vão ser impedidos de lugar nenhum. Não é à toa, essa mudança é tão visível que muitos estabelecimentos, hotéis, restaurantes estão começando a abrir para permitir que os cães vão, que os cães frequentem. Isso é uma mudança por causa da forma que a gente começou a ensinar para os cães e apresentar a sociedade para os cães. Beleza, acho que era isso. Eu queria tem mais algumas coisas que eu quero levantar. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui, alguém se empolgou em responder. Beleza. E eu acho que isso cai também naquela questão que eu falei lá no começo, quando eu apresentei e falei da minha mãe que tem medo de cães. Você trazer um cão para dentro de casa
Sendo que tem uma pessoa que tem medo, talvez isso te impeça. Você fala, não vou trazer um cão para casa se tem uma pessoa que tem medo. Só que vamos fazer aquela virada de observação, de visão. Olha a oportunidade que você tem de dar uma experiência nova para essa pessoa. Isso tudo que a gente vai falando cai na questão de você se preparar. Você está pronta para isso. Você ser aquela pessoa que entende de cães antes mesmo de ter cães. Nossa, Beto, mas como é que eu faço isso? Não tem como eu fazer isso. Visite casas que tem cães. Vai lá entender um pouco melhor o cão, interagir de uma forma mais saudável. Frequente hotéis, daycare, onde os cães passam o dia. Converse com as pessoas. Apresente situações. Isso tudo vai te ajudar muito na lida, não sei nem se existe esse termo, na lida com os cães. Então, sem dúvida nenhuma, você achar que a pessoa que tem um medo de um cão, ela sempre vai ter um medo de um cão, é uma experiência que ela teve. Agora é a hora da gente mostrar uma nova experiência. Da mesma forma que a gente faz com o cão, apresentar uma nova realidade, para essas pessoas também. Então isso não seria um impeditivo. Na verdade, eu queria terminar essa live, eu fiz essa live para dizer que todos podem ter um cão. É só você entender em qual ponto dessa escala evolutiva você está. Se você já entende sobre cães, se você está preparado para modificar os conhecimentos que você tem, adquirir novos, melhores, oferecer melhor coisas para o seu cão, atender necessidades específicas do seu cão. Uma coisa é você saber o que os cães em geral precisam. Outra é dentro do dia a dia, a partir do momento que você traz esse cão, você conhecer aquele cão e saber quais as necessidades específicas dele. Quanto de atividade física vai ser legal dar para ele? Quanto de cognitivo ele consegue absorver por dia? Ou por hora? Quanto que ele cansa ou não cansa? Como são as interações sociais que eu preciso oferecer para esse cão? Com outros cães? Com outros animais? Com outras pessoas? Qual é o lugar que esse cão vai descansar? Onde que ele gosta? Onde que ele se sente tranquilo e seguro? Olha que interessante a gente entender isso. Isso não quer dizer que você não saber de cão, você não pode ter um. Como eu mesmo disse, é muito legal. Você vai ter a chance, você vai ser uma página em branco ali também para você escrever a sua história com aquele cão. Buscar as informações dentro daquilo que você acredita que seja o melhor. Não faz sentido você continuar aplicando métodos que você também não gosta, mas que você só conhece esses, pelo simples fato de você não ir atrás de novas informações. Então existem, estão aí, está na cara da sociedade. É só uma questão de você se interessar por isso. Lembra que essa responsabilidade é nossa, da gente se transformar os melhores amigos, as melhores amigas dos nossos cães. Não esperar que eles venham pronto. Muito pelo contrário, a gente saber que eles não vão estar prontos. Se a gente entender que nossos cães não vão estar prontos, a gente entende que é um processo que a gente faz junto com eles também. Então todos podem ter um cão. É só entender em qual etapa dessas você está para que você possa se adaptar, se encaixar e evoluir daí para frente. Sem dúvida nenhuma, não vai ter nada que você não consiga fazer com o seu cão e muito pelo contrário, você vai conseguir fazer além do que você imaginava que você poderia fazer com ele. Obrigado, pessoal. Espero que tenha sido bem esclarecedora, que possa ter plantado aquela sementinha na cabeça de todo mundo. Muito obrigado por deixarem eu entrar na casinha de vocês, aí no celular de vocês, para que a gente pudesse entender um pouco melhor o universo desses cães aí, para que a gente oferecesse cada vez mais uma qualidade de vida melhor. Então, uma ótima noite para todos. Nos vemos no domingo. Esse domingo temos uma live surpresa, que não é surpresa tanto assim, mas temos a live de domingo, segunda-feira e quarta-feira. Então, nos vemos em breve, em qualquer momento desses. E convidem as pessoas que vocês quiserem para falar sobre isso e conversar sobre isso, que é maravilhoso e sempre engrandece o nosso relacionamento com os cães. Uma ótima noite, bom descanso também para todos. Fiquem com Deus. De nada, obrigado vocês.